Vocês conseguem me ouvir? Sim, Ju. Boa Estão ouvindo? noite. Boa Boa noite. noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre o livro Educação, mais uma da nossa série, né? Nós já temos tido aí desde o mês de agosto. Então, nós começamos aí com o capítulo 1, que foi explanado pela nossa querida Ruth Bazan. Quem não assistiu, a live está salva lá no site do Ministério Familiarizando, vocês podem acessar lá depois. Capítulo 2, que foi explanado pela Silvia Martins. A gente teve aí no dia uns obstáculos aí para enfrentar com a internet, com chuva lá onde ela estava, mas depois a gente repetiu a dose e a gente conseguiu fazer a live inteira. E foi muito bom, foi uma bênção. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro Educação. Então, a nossa proposta é que você possa ler um capítulo por mês do livro Educação. A gente sabe que a rotina de todo mundo é bem corrida, às vezes vocês já estão com outras leituras aí em andamento, né? Então, um capítulo por mês, dá para você ler, né? E aí a gente consegue compartilhar juntos aí, aprender juntos um pouquinho mais sobre os planos que Deus tem para nós, para a nossa educação, para a educação dos nossos filhos. E que essa live possa ser uma bênção também para todo mundo que está aqui. Se você tem alguém que você conheça e que vai gostar de participar dessa live também, aproveita agora, manda o convite aí para entrar no Zoom. Você pode convidar seus amigos, seus familiares, alguém que você saiba que tem interesse verdadeiro em educar os filhos para o Senhor. Então, o momento é agora. Antes da gente entrar com a nossa convidada, mande aí esse convite para que muitas pessoas possam ser abençoadas. Mas, de qualquer forma, a live vai ficar salva também. Depois a gente divulga o link e todo mundo vai poder acompanhar. Eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Do jeito que você está aí na sua casa, fique em posição de reverência. Nós vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor, para todo sempre. Nós te agradecemos, meu Pai, porque mais um dia o Senhor está nos reunindo aqui numa igreja virtual para aprendermos um pouco mais da tua vontade. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido até aqui com bênçãos, o Senhor tem nos dado proteção. E te agradecer porque o seu plano de salvação se faz diário na nossa vida, todos os dias. Todos os dias o Senhor traz ferramentas, textos, pessoas queridas para nos ajudar e nos fortalecer nessa caminhada rumo ao céu. Perdoe os nossos pecados, Senhor, que temos cometido contra ti, e peço humildemente que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre nós, sobre a nossa convidada que vai falar agora, sobre cada um que está aqui assistindo também, sobre cada lar representado aqui e sobre todos aqueles que em algum momento vão assistir também essa live, essa palestra. Que seu Espírito Santo seja com cada um e que todas essas famílias possam juntas, possam continuar se ajudando nessa caminhada rumo ao céu, educando os nossos filhos para ti, Senhor. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cadê a Cris? Boa Tô noite, Cris. aqui. Obrigada, Ju. Amém. Muito obrigada, viu, Ju? Ju, uma querida aí, Imagina. faz parte da administração desse grupo, né? E que bom que cada uma de vocês estão aqui, né, Ju? Que legal. A gente está vendo o pessoal É muito chegando, bom entrando aí. ver a sala Eu cheia, ó, e fiquei, só está enchendo. Isso é só muito tá bom. enchendo, é assim que a gente gosta. Casa cheia, Isso né? aí, casa cheia. Uma bênção. E eu quero aproveitar esse momento, eu fiquei incumbida de apresentar essa amiga querida que é a Maiara, né? Para quem não conhece a Maiara, ela tem assim algumas formações, né? Ela até brincou comigo, ela falou assim: "Cris, não precisa pôr tudo não no cartaz". Mas a Maiara, ela é formada em administração, pedagogia e ela é educadora parental. Ela tem até um projeto, depois eu quero que ela comente aí, que ela apresente, de apoio para as famílias, né, Maiara? Depois você fala um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm, ajudando aí famílias na educação, né? Isso é muito importante. E não é à toa que a Maiara tinha que estar aqui com a gente. Ela também faz parte do nosso grupo do Gavin e é uma grande alegria. Mora ali na região de Tatuí, é mãe de duas princesas, né? Muito lindas. E nós estamos muito felizes pela participação dela aqui conosco. E nós vamos combinar como a gente fez nas outras lives, né? Vocês podem colocar as perguntinhas, as dúvidas, os comentários no chat e a gente deixa a Maiara explanar.
E conforme for também, Mayara, você fica à vontade, se você preferir interagir. Se não, para não se atrapalhar o raciocínio, a gente deixa para o final, para colocar os comentários e perguntas, tá bom? Então, muito obrigada, Mayara, por aceitar o convite prontamente de participar conosco, viu? Muito bem-vinda. É com você agora, fica à vontade. Obrigada. Eu não estava com a câmera aberta antes, porque uma correria. Nós precisamos ir a São Paulo para resolver algumas coisas. Acabamos ficando uma semana lá, chegamos meia-noite aqui em Tatuí. E aí eu estava num PG com os jovens e os adolescentes da minha igreja, que eu dirijo. A gente fez um teste, porque entrou gente nova, então a gente estendeu o tempo, 1h30. E o celular não aguentou, eu estava com ele no carregador aqui. E aí não dava para colocar ele aqui no suporte. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Tentei acompanhar a primeira reunião, a segunda eu não consegui, mas eu vi parte da primeira, eu estava viajando no dia também, estava na estrada, então a internet oscila muito. Bom, eu não estava nem pretendendo falar sobre o meu trabalho, mas então vou aproveitar aqui a introdução para falar sobre isso, para a gente não perder o fio da meada depois. Então, como a Cris falou, desde que as meninas nasceram, desde antes, né, eu comecei a mergulhar muito nos temas relacionados à educação, e eu falo que eu mergulhei e eu não voltei para cima, eu me mantive lá embaixo mergulhada. Então, é um tema que eu gosto muito, fiz muitas comparações entre muitas teorias e o que a palavra de Deus diz, né? E, enfim, eu fico sempre com o que passa pelo filtro aqui do Senhor. E durante muitos anos, aí um pouco mais de 6 anos, eu comecei a desenvolver um projeto, um programa para pais, não voltado somente para questões religiosas, mas para uma educação integral, moral, né? Não formação acadêmica, mas uma educação moral que compreendesse ali todos os aspectos da vida para que a gente possa realmente ter filhos educados, ter filhos obedientes, ter filhos respeitosos, ter um lar feliz com tudo que está dentro do que é a palavra de Deus, do que é aprovado pelo Senhor e tudo que vem dele, né? Então, acho que para vocês conhecerem um pouquinho mais, quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram, eu honestamente não sei direito como é o meu. Acho que o meu arroba lá é Maiara, underline, pontinho, underline, Meirelles, com L só. Mas depois, se alguém se interessar aí, pergunta, a Cris ou alguém passa. Lá eu falo um pouco mais sobre isso. Então, depois de muitos, muitos anos desenvolvendo esse programa, organizando, né, os temas, enfim, eu falei, ou eu vendo isso aqui, coloco a cara no mundo, ou isso daqui nunca vai servir para ninguém. E a minha intenção era auxiliar os pais, então eu coloquei a cara no mundo esses dias. Mas é isso. Vamos então aqui para o tema do dia de hoje, que é o capítulo 3 aqui do livro Educação. Eu não me importo de nós interagirmos, tá? De vocês me interromperem, inclusive estou treinando os meus jovens que não falavam nada aqui a falarem, então sintam-se bem à vontade para abrir o microfone aí, não vou me sentir incomodada com isso. Eu amo esse livro, então antes de nós começarmos a falar do tema especificamente, eu amo muito esse livro. Eu já parafraseei ele 2 vezes. Então, assim, eu praticamente copiei ele 2 vezes, escrevendo coisas, comparando coisas e tal, tal, tal. Mas eu sou muito apaixonada pela parte, não do início dele, onde a gente vai mais para a prática, né? Eu acho que nós pais que temos a guia do Senhor e faz sentido também Deus ter feito as coisas assim, porque ele pede que a gente cave fundo para encontrar os verdadeiros tesouros, né? No raso a gente não dá valor, mas muitas vezes, quando eu comecei a estudar sobre os temas relacionados à educação dentro da palavra de Deus, dentro da inspiração, eu me questionava assim, tá, eu entendi o conceito, mas como é que faz isso na hora do problema, né? E eu gosto muito da parte prática do livro, eu enxergo muita parte prática para o final do livro. Esse começo, ele é um geralzão, mas esse é um capítulo muitíssimo importante, que eu refleti muito para trazer para cá também, pelo momento atual que eu estou vivendo, e depois eu posso trazer isso para vocês. A história, uma história pessoal, né? Uma pessoa, uma amiga que se batizou no mesmo dia que eu, cresceu na mesma fé que eu, e hoje ela está na Igreja Católica assiduamente.
E eu me questionei muito sobre os porquês, né? Tem muito que ver com a educação, com o testemunho que vinha no lar, com a relativização das coisas. Chorei muito e, enfim, implorei muito para que Deus estendesse o tempo de graça. Comecei a entender quando fala que Jesus olha para o Pai e fala só mais um pouquinho. E tem muito que ver com o que está falando aqui nesse capítulo 3. Não é necessário, mas assim, eu estou bem mal acostumada a falar com todo mundo de câmera fechada, mas ninguém se constrange a abrir. Mas se alguém não se sentir, para mim é indiferente e quiser abrir, porque eu constranjo os meus adolescentes e os meus jovens no nosso PG a abrir as câmeras, porque eles têm dificuldade com isso. Mas até então tudo bem também eu falar aqui com as fotinhas de vocês. Então vamos lá, como a gente tem um bom tempo, eu gostaria de ler esse primeiro parágrafo do capítulo 3. Neste livro que eu estou, todo o capítulo começa com um versículo bíblico, né? Então, o título é O Conhecimento do Bem e do Mal. E aí o verso é Romanos 1, 28 e 21, né? Um pedaço, tá em desordem aí. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o coração insensato deles obscureceu-se. E aí aqui a gente vê um povo que tinha, isso daqui ele está falando de pessoas que já, Paulo está falando para pessoas que viveram num contexto completamente diferente de Adão e Eva, né? Mas o capítulo está falando de Adão e Eva, está falando ali de quando o mal foi conhecido pela raça humana, que o bem, obviamente, já era conhecido. E aí o começo do capítulo diz assim: embora criados inocentes e santos, nossos primeiros pais não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Deus poderia tê-los criado sem a opção de transgredir suas ordens, mas, nesse caso, não poderia haver desenvolvimento de caráter. Serviriam a Deus não voluntariamente, mas por obrigação. Portanto, ele lhes deu o poder da escolha, a capacidade de prestar ou não obediência. E antes que pudessem receber em sua plenitude as bênçãos que ele lhes desejava transmitir, seu amor e fidelidade deveriam ser provados. Eu tenho o hábito, quando eu estou estudando algum tema específico, de fazer muitas e muitas pausas e refletir em cada pequeno trecho. E aí, aqui está falando assim, então, não foram colocados fora da possibilidade de praticar o mal. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender e que os nossos filhos precisam entender, porque muito dos questionamentos que surgem daquelas pessoas que não cresceram com alguma fé estão relacionados mas Deus que criou o mal, né? Porque se ele deixou, não sei o que lá. E a questão da moralidade, ela tem que ver com algo que era voluntário, porque aqui continua falando assim, ó, Deus poderia tê-los feito sem opção de transgredir as suas ordens. Mas, nesse caso, não poderia haver desenvolvimento do caráter. Serviriam a Deus não voluntariamente, mas por obrigação. A gente pega a criação irracional. A gente pode pegar os animais. Não há desenvolvimento do caráter. No máximo, há um treinamento, e a gente sabe, né, que tem reforço positivo, reforço negativo, que é ou você dá o petisco, ou você bate, ou você enforca, sei lá, o cachorro lá para ele fazer o que você quer que ele faça. Mas aqui é muito, muito interessante que a gente entenda que quando nós fomos criados, ainda lá na perfeição, era aqui nesse planeta, o Éden, né? Mas lá num estado de perfeição, a imagem e semelhança do Senhor tem alguns pontos que a gente precisa entender. E quando nós meditamos em espírito de oração, a gente enxerga muito bem esses pontos que são. Nós, por exemplo, quando formos glorificados, né? Estaremos perfeitos. Em que sentido? Nós não estaremos num corpo corruptível, nós não teremos mais a tendência pecaminosa, mas nós não estaremos na plenitude do que nós podemos ser. Inclusive, toda a plenitude de Cristo fala que pelo resto da eternidade nós vamos estudar o caráter de Deus, porque ele é infinito, ele é inexplicável, mas ele é explicável. Ele é incompreensível, mas ele é compreensível, né? Então, a gente pode olhar aos poucos e cada vez ir tendo mais luz. E isso aconteceria ainda antes do pecado. O propósito do Senhor era que Adão e Eva eles se desenvolvessem em caráter cada vez mais
compreendendo o caráter de Deus e se parecendo, então, cada vez mais com ele. E aí, aqui está falando, então, que eles não iriam servir voluntariamente, se fosse de um jeito que eles não tivessem opção, mas eles serviriam por obrigação. E aqui também nos traz muita luz sobre a ideia de que Deus não aceita obediência cega. Isso é algo que ele abomina. E nós, pais, precisamos entender que, por mais difícil que pareça, quando o Espírito de Profecia nos diz que os nossos filhos têm que obedecer na primeira ordem e que a obediência deles deve ser voluntária, que nós precisamos explicar os porquês da obediência, isso não é uma coisa impossível. E esse sempre foi o propósito do Senhor, que a resposta de obediência fosse voluntária. Então, nós podemos treinar os nossos filhos para isso. Tem textos em que Ellen White fala de adestrar, né? A tradução para o português usa essa palavra, mas não de uma maneira pejorativa. Então, a gente não vai fazer isso com todo o capítulo, óbvio, mas eu quero dizer para vocês assim, a gente parando em um parágrafo, e a gente treina muito isso aqui em casa, estamos há uns 4 anos estudando a série Conflito na Linguagem de Hoje com as meninas, agora que a gente está terminando Desejar de Todas as Nações, e nós começamos por parágrafos, porque elas eram muito pequenininhas, liam um parágrafo, explicava, elas perguntavam, e às vezes aquele parágrafo rendia tanto que era o culto todo. Hoje a gente lê normalmente um subtítulo, né? Que dá para ir parando e tal. Mas a gente precisa demorar a nossa mente para compreender o que o Senhor quer nos dizer. Então, aqui, a obediência era algo que vinha do ser criado, assim como deve ser dos nossos filhos. É claro que é diferente de Adão e Eva, que nasceram já adultos, né, entendendo a linguagem ali, os nossos filhos não nascem assim, mas nós precisamos ter a paciência de, antes de eles desenvolverem aqueles questionamentos todos que eles desenvolvem num determinado momento da vida, a gente já começar a pedir as coisas para eles, explicando os porquês, para que a gente também os ensine a terem uma obediência voluntária. Então, aqui está falando mais uma outra coisa. E antes que pudessem receber em sua plenitude as bênçãos que ele, Deus, lhes desejava transmitir, seu amor e fidelidade deveriam ser provados. Então, aqui a gente vê que vidro. Bênçãos. Eu acho que tem alguém com o microfone. Mariana? Não. Isso. O microfone está ligado. Então, antes, às vezes, de nós... Oi, consegui. Você mutou, todo mundo mutou eu junto. Eu não estava conseguindo desmutar aqui. Antes, então, de às vezes a gente pode ensinar essa relação para os nossos filhos de que muitas vezes uma coisa boa ela é precedida por um voto de confiança, né? Então, aqui, antes de Deus dar em sua plenitude as bênçãos, não quer dizer que Adão e Eva não eram abençoados, eles eram muito abençoados, eles recebiam muitas bênçãos, mas Deus tinha mais, ele sempre tem mais para dar. Mas ele colocou, então, eles à prova. E aí, o que me chama muito a atenção é que na versão do livro que eu sei que não são todos que são assim, eu tenho, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, subtítulos, né? Assim como, por exemplo, a série Conflito na Linguagem de Hoje tem subtítulos que, se a gente comprar os livros comuns, eles não têm. E aí, o subtítulo aqui que já me aparece é Só o mal foi proibido. E isso é muitíssimo, muitíssimo interessante. Porque quando a gente tem pessoas que questionam assim, e filhos muitas vezes, mas, nossa, foi um pecado muito pequeno para tanta consequência. É exatamente por isso que a consequência foi tão grande, porque Deus não pediu nada muito difícil para eles. Era a menor prova. Tanto que quando Eva fala para a serpente assim, ai, a gente não pode comer nem tocar. Ela já estava mentindo, porque Deus não disse que eles não podiam tocar, disse que não era para comer. Diz que eles não eram para andar separados, que não era para comer. Deus não falou assim, não toca, não anda, não isso. Não, era uma fruta. E eu fico pensando, às vezes eu como alguma fruta muito saborosa, eu amo fruta. Eu fico assim, gente, o meu comentário é,
nossa, imagina essa fruta no céu, como que vai ser lá? Porque, tipo, se já é gostoso assim aqui, esse negócio, sabe? Aquele cheiro, ai, que delícia. Uma coisa que eu amo, por exemplo, piqui. Tava lá na casa da minha mãe e ela fez arroz com piqui todos os dias, porque ela sabe que eu sou apaixonada. E pra mim aquilo é um perfume, eu sei que tem gente que detesta, mas assim, de longe, eu cheiro e fico pensando, gente, imagina piqui no céu. Não sei nem se a gente vai comer piqui no céu, porque o piqui a gente não come cru, não sei como é que vai ser as coisas lá. Mas, enfim, eu imagino isso. E eu imagino tanto, 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 o tanto que ela tinha à disposição, e ela foi pôr o foco no que ela não tinha, na uma única coisa que ela não tinha. Minha filha mais nova hoje fez um comentário do tipo, não lembro exatamente, mas ela falou alguma coisa assim. Ai, mamãe, eu queria fazer só aquela coisa que não pode, que você disse que não era para fazer. Eu peguei e falei, você tá parecendo Eva? Só tinha uma coisa que ela não podia fazer, queria bem aquela, tem tantas outras para escolher, né? E realmente, Satanás ele usa qualquer pequena mínima oportunidade para nos tentar. Mas quando eu li aqui esse subtítulo, Só o Mal Foi Proibido, isso pode abrir uma brecha para os nossos filhos falarem assim: ah, então quer dizer que Deus nos tenta, né? Porque eles tinham ali uma tentação, e aí existe uma diferença muito grande entre prova e tentação. Porque lá em Jó ele fala que Deus o prova para que ele saia como ouro. Mas a tentação é de Satanás, não provém do Senhor. E aí eu separei aqui para a gente ler o texto de Tiago 1, do verso 13 ao verso 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. E isso daqui dá também vazão para a gente, eu não vou entrar nesse assunto, mas para a gente falar sobre Cristo sendo Deus, mas como homem, porque aí ele era tentado, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí, aqui, eu separei um trechinho muito interessante que está falando assim, é um parágrafo que começa assim, embora Satanás declarasse, e aí está falando assim, ó, embora Satanás declarasse ter recebido grande benefício comendo da árvore proibida, não deixou transparecer que pela transgressão ele tinha sido expulso do céu. Ali se encontrava a falsidade tão oculta sob a capa da verdade aparente que Eva, absorta, lisonjeada, iludida, não percebeu o engano. E aí é que eu lembrei desse verso, porque olha o que o verso fala. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui o fim do parágrafo fala assim, ali... Só um minutinho. Fecha a porta, meu amor, a mamãe tá em reunião. Fecha a porta. Vai, meu amor. Eu tava no PG, e aí chegou uma pessoa para buscar um negócio, e eu entrei para cá, e ela, a gente vai dormir antes da senhora terminar? Vai. E aqui fala assim, e Eva, absorta, lisonjeada, iludida, não percebeu o engano. Aí olha o que fala, cobiçou o que Deus havia proibido, desconfiou, tudo começou com essa cobiça, desconfiou de sua sabedoria e repeliu a fé, a chave do conhecimento. Então são três coisas que aconteceu aqui. Ela primeiro cobiçou, quando ela permitiu que fosse longe o seu pensamento de cobiça, ele levou ela a desconfiar da sabedoria de Deus. E aí, quando a gente abre uma pequena brecha, né? O que acontece? A gente repele a fé. Cai no pecado da descrença, né? A gente dá vazão para essa tentação. E daqui fala que a fé é a chave para o conhecimento. E ela repeliu a fé. Ela se isentou dessa fé. Isso tudo, quando eu penso nessa parte do livro, eu fico pensando assim, poxa, mas que isso tem que ver aqui com nossos pais? Como que isso serve para nós educarmos os nossos filhos? Primeiro que eu costumo dizer, numa das aulas que eu gravei para esse programa, que normalmente nós ensinamos aquilo que nós sabemos, né?
É muito difícil quando alguém te pede para fazer uma coisa, eu já passei por isso, estar num serviço e aí ver o meu chefe pedindo para uma pessoa uma coisa, a pessoa fingindo para ele que sabia, e aí ele vinha e me pedia ajuda, e eu falava, por que você não disse para ele que você não sabia? Como você fala que sabe fazer uma coisa que você não sabe? Você não sabe que ele vai saber que você não sabe, que você não vai conseguir ter feito? É tão óbvio isso, né? E as pessoas, elas realmente, às vezes, nós às vezes queremos cobrar dos nossos filhos coisas que nós não somos. Queremos cobrar maturidade que nós não temos. Mas nós podemos ensinar enquanto estamos aprendendo. E uma coisa muito maravilhosa quando nós nos despertamos, poxa, eu já tenho meus filhos, não me preparei antecipadamente para a maternidade, eu percebi que alguma coisa não tinha dado atenção, e aí eu vejo ali uma falha minha e uma coisa errada que eu estou vendo o reflexo nos meus filhos. Eu me lembro de que quando eu aprendi alguma coisa nova na escola, eu tinha muito ânimo para ensinar isso para os outros. Enquanto aquilo era uma novidade, aquilo me movia e aquilo, nossa, eu descobri, olha só, e eu quero aprender e eu quero fazer. Não tanto quando a gente já domina algum assunto, às vezes a gente já sabe que as pessoas não querem muito ouvir, e enfim. Então, eu vejo que aqui nós precisamos aprender lá, quando fala aqui em Tiago também, quando fala para a gente resistir ao diabo para que ele fuja de vós, então a gente reconhecer a face da tentação. E aqui foi a face da tentação que começou com essa cobiça dela por aquela única coisa que Deus tinha dito para ela não comer. Eu enxergo que nós podemos aprender a treinar os nossos olhos para fugir dessa tentação. E aí entra o pilar da verdadeira educação, que são as experiências da vida. E a gente pode começar a olhar o que é uma pedra de tropeço para nós, o que é que dá um gatilho para uma ação errada, e entender como reconhecer aquilo e como fugir deste pecado para não dar vazão, para ele virar uma desconfiança, para ele dar uma brecha para uma outra coisa, para a gente, de fato, consumar esse pecado que nos leva à morte. E aprendendo isso, nós precisamos ensinar os nossos filhos como? Exemplificando o que aconteceu conosco. Você já percebeu que a mamãe tem dificuldade com isso? A mamãe tem se incomodado com isso, mas a mamãe tem pedido para Deus mostrar para a mamãe a primeira face da tentação, a primeira coisa que me leva ao pecado. Então a mamãe vai se esforçar para isso, isso e isso. Ontem mesmo aconteceu uma coisa e aí eu falei com uma rispidez que eu achei imediatamente foi desnecessária, que constrangeu a minha filha. E aí depois eu conversei com elas, com as duas, porque as duas estavam perto sobre isso. E aí depois a outra pegou e falou assim: Mas você fala assim, mamãe? Aí eu peguei e falei assim: Então, mas eu não quero falar. Então, quando vocês perceberem, às vezes só da minha expressão, que vocês já podem me dar um sinal, vocês já podem me ajudar a fugir disso. Foi o caso de que nós estávamos saindo já mais de 8 horas da noite da casa dos meus pais, e aí o meu cunhado querido tava pirraçando, minha irmã é muito mais nova do que eu, temos 12 anos de diferença, então meu cunhado tem 10 anos de diferença para mim. É um menino, 24 anos. E aí ele tava para minha mais velha que tem 9. Aposto que você não vai, que você vai dormir antes de chegar em casa, não sei o que. Ela, eu não vou, titio, você vai ver que eu não vou dormir. E aí eu que sou nada angelical, eu virei e falei assim: "Olha, se você não dormir, a gente vai ter um problema na nossa casa e sua tia vai ter um problema na casa dela". E aí eu falei bem sério assim, mas eu nem tinha conversado com ela sobre isso ainda. Eu não tinha, e nós sempre conversamos: olha, meu amor, quando entrar no carro é para dormir, já é o horário mesmo de vocês estarem dormindo, não sei o que, vai ser melhor, vai ser mais tranquilo o dia amanhã, não sei o que. Eu não tinha tido essa conversa com ela. E aí, quando eu falei assim, e ele ouviu, eu vi que ela se constrangeu, falei, poxa, eu não devia ter falado assim. Eu nem tinha avisado nada para ela antes, né? Eu fiz uma cobrança que ela não estava esperando. Na cabeça dela, ela tava, titio, eu vou ficar acordada, você vai ver, depois eu te conto, não sei o quê. E aí eu sou meio secona, né? E eu percebo isso, eu converso sobre isso com as minhas filhas. E eu converso especificamente sobre os pecados e as tentações delas, que eu acho muitíssimo importante a gente fazer. Muitos pais, infelizmente, eles dão muitas desculpas para si mesmos em relação aos defeitos de caráter dos seus filhos. E a gente sabe que, apesar de todos nós sermos pecadores, cada um de nós nasce com uma tendência para algum tipo de pecado. E enxergar qual é a tendência dos nossos filhos, mas não só enxergar e conversar com Deus sobre isso, mas trazer a consciência deles, na medida do possível, né, dependendo da idade que tenham, que eles têm uma dificuldade com aquilo, que aquilo é uma tentação, que aquilo é algo que eles têm dificuldade de resistir, que eles têm essa... Ai, Selma! Que bom te ver aqui.
que aquilo é uma tendência que eles têm, e trazer essa luz para eles, e olha, conversar, ajudá-los, o que você acha que pode fazer com que você consiga resistir a agir assim, ou cair nessa tentação, pelo menos aqui na minha casa isso tem dado muito resultado, e isso tem que ver com as experiências da vida. Eva, ela foi muito, muito, muito inocente, mas não só inocente, entre aspas, né? Eu acho que vocês entendem o sentido de inocência que eu tô querendo dizer. Ela foi muito descuidada. Ela relaxou, ela fez como Satanás. Ela teve um sentimento ruim, ela deu vazão para ele, né? Óbvio, era o primeiro pecado ali dela. Mas nós precisamos aprender a ver os nossos padrões pecaminosos também para que saibamos fugir deles. Bom, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que aqui fala assim, logo no parágrafo seguinte, a última frase. Havendo já transgredido, tornou-se tentadora do seu marido e ele comeu do fruto. Apesar de nós estarmos preparados para educar, né? A gente é o exemplo, eu costumo dizer que nós somos o molde, a forma onde os nossos filhos estão colocados. Observando, não necessariamente com critério, com crítica, mas observando a vida das pessoas, pessoas que cresceram comigo ou amigos do meu marido, eu vejo uma tendência muito grande dos nossos filhos, apesar de terem temperamentos, personalidades, tendências distintas das nossas, seguirem para os mesmos pecados. Então, eu tinha uma amiga que ela tinha um problema sério com a família, uma família que bebia muito, a Estela aí também. Uma família que bebia muito e que fazia vergonha, que era muito briguenta e tal, e ela abominava aquilo, e ela se constrangia porque todas as reuniões de família eles tinham um problema. E, enfim, ela era bastante intelectual, passou num concurso público, tal. Num determinado momento da vida, por não buscar a Deus, ela se tornou exatamente como eles. E aí tem festa, faz escândalo, incomoda vizinho e bebe todos os dias. Aos finais de semana, é o filho na casa dos avós e ela e a família lá. E eu falava assim, gente, como que saiu de uma coisa tão contrária para isso? Nós modelamos para os nossos filhos. Querendo ou não, eles aprendem. E aqui o que está falando é que uma vez que nós pecamos, principalmente quando. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas na minha infância, e eu nasci, sou de berço adventista, eu ouvia me compreendam da melhor maneira possível. Né? Ellen White fala para a gente sempre olhar com bons olhos, né? Se não tiver nada de bom para falar de alguém, não falar. Então, tentem entender da melhor maneira possível o que eu estou dizendo. As pessoas davam uma impressão equivocada do respeito e da autoridade dos pais em relação aos filhos, a ponto de eu ver uma geração de pais que era mais zelosa, essa geração tendendo a não admitir os seus erros em nome da sua autoridade. Isso é muito perigoso, porque uma vez que nós pecamos, e aqui está falando que Eva, tendo transgredido, ela se torna tentadora. E Ellen White fala muito sobre a maneira como nós falamos com os nossos filhos, porque um pecado desperta outro. A recíproca é verdadeira. Eu tenho uma filha, a minha filha mais velha sempre foi muito fácil de lidar, muito submissa naturalmente. E eu tinha me preparado para uma criança extremamente difícil, como eu fui, muito questionadora, né? Um temperamento irascível, colérico, como Ellen White fala. Bem nervosa e eu não era desobediente, mas eu realmente questionava e muitas vezes a minha mãe ela não tinha a menor paciência e ela cedia, então eu não precisava nem teimar muito em algumas coisas, não coisas erradas, mas assim, eu não aprendi a submissão. Eu me preparei para um filho assim, aí veio minha primeira filha super submissa. E aí eu me preparei para outra filha igual à primeira, e aí veio eu de novo lá na história. E, gente, como um pecado leva a outro. Né? Então, quando ela ficava muito nervosa, eu não conseguia manter o controle. Aí eu sempre falei que a minha filha mais velha era a minha professorinha. Porque ela pegava e brincava e distraía a atenção dessa irmã, ou falava com ela de algum jeito engraçado, que a ira da menina passava e eu conseguia repreendê-la numa boa, e eu conseguia não me afetar, mas eu não conseguia ter aquela leveza. Hoje, Deus me transformou, porque eu reconheci o meu pecado, o meu erro, aquela tentação,
ser uma pessoa muito facilmente afetada, né? E entendi que nós devemos estar muito atentos a abafar, a acabar com um pecado quando ele surge, seja em nós, seja nos nossos filhos, porque um pecado leva a outro. E eu não estou dizendo a fazer vista grossa para os erros dos nossos filhos, longe, muito, muito, muito longe disso. Mas Ellen White mesmo fala que muitas vezes na hora que no livro Orientação da Criança ela fala bastante sobre isso. Na hora que os filhos dela a provocavam, ela simplesmente falava para eles para deixar aquelas coisas para serem resolvidas depois. E quando os ânimos estavam calmos, então eles conversavam. Alguém vai tratar desse assunto, eu imagino, quando chegar a hora aqui no livro Educação. Mas tem 2 pontos que eu não posso deixar de citar, que estão lá para o final do livro, que falam sobre o verdadeiro objetivo da disciplina e da correção, que são levar ao arrependimento. Então, muitas vezes nós, pais, para manter a nossa autoridade, ou porque o filho precisa obedecer e está escrito que ele tem que obedecer, nós focamos muito na obediência e pouco na motivação da obediência. Nós focamos muito em ter filhos robôs e pouco em ter filhos verdadeiramente cristãos. E a Ellen White ela chega a falar que quando nós conseguimos levar os nossos filhos ao arrependimento, na hora que nós os estamos repreendendo ou disciplinando, nós não precisamos fazer mais nada, porque o objetivo nosso já foi alcançado. E eu sei que tem muitos pais que têm dificuldade, né, em entender isso, mas eu vejo muito disso aqui quando fala que havendo nós transgredido, e a própria Bíblia fala para que nós não provoquemos os nossos filhos a ira. E muitas vezes nós fazemos isso, e para manutenção da nossa autoridade, nós não pedimos perdão e não nos arrependemos, e nós nos tornamos uma fonte de tentação para os nossos filhos. E para mim, isso é perigosíssimo. Isso é uma coisa com a qual nós devemos tomar muito, muito cuidado. Deixa eu ver aqui que eu coloquei tudo em desordem para cá. Mãe, Oi, você disse que podia interagir. Temos uma amiga aqui que levantou a mãozinha. Acho que quer. ah, Larissa, você quer comentar? pode falar. Eu queria comentar sobre isso. Então, me deu um despertar aqui agora. Eu tenho lutado nessa luta que agora a sua já passou. Eu era uma pessoa muito calma na adolescência, mas hoje que eu tenho as crianças e eu sou mãe solteira, porque eu não era obediente, agora que eu voltei, né, para a igreja adventista, nasci lá, mas saí. Então, eu tenho 3 filhos. Eu voltei agora que eu tô conhecendo, sabe, a verdade presente, e eu tô me apaixonando agora por Cristo, e aí eu já peguei, já comecei homeschooling, e aí agora eu descobri que não é homeschooling mais, é verdadeira educação, mas eu ainda sou muito nervosa, estressada, às vezes eu não tenho muita paciência com as crianças, e eu tenho orado em cima disso e buscado ser melhor. Mas agora você falou uma coisa, nós devemos então, eu acho que aí pode ser aí que eu posso mudar. Nós devemos levar as crianças ao arrependimento, porque eu quero muito, eu cobro muito obediência. E parece que quanto mais eu cobro, mais estressada eu fico, mais irada. E às vezes eu acabo até. Ela fala que não deve fazer isso, mas às vezes acaba acontecendo. Que às vezes eu dou uma cintada e não precisava disso. Era uma ira minha, não da criança. Assim, eu sou bem diferente da minha mãe, que eu vim de um lar bem terrível, mas eu vejo as minhas falhas ainda. É isso. Tá, eu entendi. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender, foi muito difícil para mim entender isso também, é que assim, os nossos filhos, a gente precisa partir do pressuposto que eles nascem racionais, tá? Eles nascem com capacidade de desenvolver raciocínio. Eles vão desenvolver, vai haver um amadurecimento cerebral aí, mas eles são racionais desde o ventre. Eles são filhos de seres humanos. Eles não têm a racionalidade de repente. Ela passa a acontecer. Então, os nossos filhos, eles são racionais. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é que a didática de Deus, para que nós pudéssemos nos parecermos com ele novamente, após o pecado que corrompeu essa semelhança a qual nós fomos feitos, foi a maternidade, a paternidade. Para mim, não tem didática melhor que a gente amar um filho, alguém que depende de nós.
Porque no reino animal, os animais eles têm uma independência muito precoce. Uma girafa, uma vaca tá ali parindo e o filhote, em menos de 5 minutos, está de pé. Os nossos filhos não são assim. Então, uma coisa que eu vejo muita dificuldade e aí é onde a gente acaba tendendo para extremos, né? Ou para fazer vista grossa e dar mil desculpas, ou a gente vai para o extremo do desespero e querer a qualquer custo que seja feito o que precisa ser feito. Então, o ensino da obediência ele é um processo. A gente vai ensinar. Os nossos filhos não nascem sabendo. Então, quando a Ellen White fala, o filho precisa obedecer a primeira ordem, precisa. Mas quando ele acaba de nascer, ele não sabe disso. Quando ele está começando a falar, você não conseguiu ter tempo de ensinar ele ainda. Então, você vai ensinando. Eu já vou chegar nos filhos grandes, mas para você entender o raciocínio. Uma criança pequena, o que eu costumava fazer com as minhas filhas? Às vezes elas entravam falando comigo de um jeito que não deveria, eu falava, olha, volta, eu vou fingir que eu não ouvi, você vai voltar e vai entrar e vai falar do jeito que você deveria. Então, ensinar o que deve ser feito funciona, mas eu, por algum tempo, eu achava que tudo precisava ser extremamente corrigido e eu percebi também que eu exigia coisas desnecessárias. Tem um conceito na educação francesa que se chama cadre, do jeito brasileiro de falar, né? Que é tipo uma moldura de um quadro. E aí, isso cabe muito com o que os livros do Espírito e Profecia falam, que é assim, existe um limite rígido, dentro deste limite há liberdade. Então, às vezes, nós que temos esse perfil, a gente fala para os filhos fazerem uma coisa que pôr uma roupa de tal cor, sendo que da outra cor não tinha problema, e aí a gente começa a querer tudo muito, até o que não precisa, né? Então, a gente, em primeiro lugar, precisa tomar cuidado com isso. A segunda coisa que a gente precisa entender olha só, ouçam com muito amor. Nessa hora eu queria que todos vocês estivessem com a câmera aberta para eu ver a expressão de vocês, mas na verdade eu acho que eu prefiro que vocês estejam com a câmera fechada. Mas eu acho que a gente precisa compreender uma coisa. Uma vez que a gente. Você é maravilhosa. Uma vez que a gente enxerga que a gente ensinou errado até agora, olha só. Muitos pais, eles exigem certas coisas de adolescentes. E eu sei que isso foge um pouco do tema do capítulo aqui, mas vamos lá. Muitos pais exigem certas coisas de adolescente, certa maturidade, que eles não desenvolveram nos filhos, que eles não ensinaram eles a ter e que muitas vezes eles não foram exemplo para esses filhos. Mas agora que esses filhos têm tal idade, esses filhos precisam fazer porque já têm idade para fazer. Só que isso não foi ensinado. E Ellen White fala que nós devemos ensinar que por mais que seja incômodo, que atrapalhe, que atrase a nossa vida, colocar os nossos filhos para fazerem as atividades do lar junto com a gente, por exemplo, é ali que eles vão aprender. E muitas vezes a gente faz o quê? Perde o tempo que eles têm interesse em lidar com água, não deixa eles lavarem a louça, aí chega lá na adolescência, eu quero que você lave a louça. E aí briga. Eu vou falar, eu não estou falando uma besteira, não estou tirando de onde. Por volta dos meus 18 anos, estava fazendo um curso de cabeleireira, e eu me lembro exatamente dessa circunstância. A mulher que estava fazendo o curso comigo falou assim: porque minha filha, não sei o que, não lava a louça direito, deixa o cabo das coisas cheio de gordura, não sei o que lá, não lava o cabo. E a minha mãe nunca exigiu que eu colaborasse no lar. Ela me colocava para fazer 1000 coisas, mas no lar eu não precisava ajudar. E eu parei para pensar, com 18 anos, que eu não lavava o cabo dos talheres. Porque na minha cabeça o cabo não estava sujo. Só que óbvio que estava lá mergulhado no prato, engordurado, tal. Eu falei, nossa, gente, ai, tem que lavar o cabo, tem que esfregar também o cabo do talher, né? Porque a mulher estava falando que ficava com marcas de dedo e tal. Eu sei que isso é um exemplo ridículo, mas se nós observarmos outras coisas na nossa vida particular, muitas vezes nós exigimos dos nossos filhos uma maturidade, um desenvolvimento que nós não ensinamos. Então, o meu conselho é: comece do começo, com paciência e com amor, porque o seu filho não tem culpa da sua negligência, da sua imaturidade em ensiná-lo. E vai ser muito difícil. A questão é que eu costumo dizer que o problema, ele tem um alimento principal, que se chama tempo. E um problema, ele não tem limite de crescimento. Então, quanto mais tempo você dá para o problema, maior ele fica. Quanto mais você corre de encará-lo, maior ele fica. E aí você olha e fala, agora que eu não tenho mais coragem mesmo de encarar isso, porque já está desse tamanho. Ele acaba, às vezes, sufocando a gente. Conheço pais que se suicidaram por conta de filhos que se envolveram com coisas erradas e que os pais
Ai, mas ele não sei o que, ai, mas também aqui a mulher aqui, ai, que não sei o que o serviço. E dava desculpa quando começou aquela bebedeira, e enfim, virou uma bola de neve que matou aquela pessoa. Porque ela não teve coragem de encarar isso daí. Então, a questão da obediência, primeiro, a gente precisa ter o diálogo, porque a gente precisa dar motivação para a obediência. Deus abomina a obediência cega. O que que ele... Como assim? Então, eu tenho que ficar explicando tudo? A questão é, quando nós conhecemos a Deus, a gente descobre quem ele é de fato. Eu estudei isso hoje no livro de 1 João, o segundo capítulo, versos 8 e 9, se não me engano. E ali tá falando que você fala que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos dele, você é mentiroso. E a gente estava vendo o que significava essa palavra conhece, né? Quão profundo era esse significado. Aí a gente foi para a Bíblia Transliterada e a gente viu que isso é usado em algumas vezes até para o relacionamento matrimonial. Então, conhecimento profundo, um conhecimento íntimo. E quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, e ele nos dá motivos para as coisas, ele não se apresenta para nós como um Deus arbitrário. Então, quando nós o conhecemos profundamente, aí sim, ele permite certas coisas na nossa vida, como certas provas, e nós, ainda sem entender o seu propósito, nós sabemos que ele é soberano e nós não caímos em descrença em relação a ele. Foi o caso de Jó. O caso de Jó, eu costumo dizer muito sobre isso, porque o caso de Jó, ele não era para o benefício de Jó. Jó era um homem íntegro. O livro já começa falando isso. Não serviu para a salvação de Jó tudo o que aconteceu com ele. Tinha propósitos que estavam além da compreensão de Jó. Propósitos que diziam respeito aos anjos, né? A eles entenderem o caráter de Satanás. E Jó, ele era um homem tão temente a Deus a ponto de ele só ficar falando besteira na hora que ele fica teimando com os amigos dele, que de fato ele não fez nada para que Deus pudesse estar castigando ele. Mas ele não afronta o seu Deus, ele não pragueja contra ele como a sua mulher o induziu a fazer. Então, Jó tinha um conhecimento de Deus, um relacionamento, ele já tinha provado a Deus. Então Deus fala, vem, vamos arrazoar, discute aqui comigo, vem me conhece verdadeiramente. A partir desse conhecimento, então, por que que você pede para o seu filho fazer tal coisa? Ele entende isso, você senta e conversa com ele, você só dá ordens. E aí, em relação à desobediência, nós precisamos pedir sabedoria para Deus para em cada vez, e aí entra o não deixar nenhuma vez passar batida. Mas também não é muitas vezes imediatamente que nós vamos conseguir resolver. Então, muitas vezes a gente dá tempo para que ambos não estejam afetados, estejam de coração aberto, para que então a gente possa ter uma conversa sobre o que aconteceu. E o que eu tinha na minha cabeça é que eu tinha que obrigar, de qualquer maneira, minha filha a me obedecer. Ela desobedeceu, nem que fosse forçado, nem que eu agarrasse as duas mãos, os dois pés, colocasse elas amarradas em mim e fizesse elas fazer o que eu estava mandando, porque tinha que obedecer. E quando os nossos filhos entendem as motivações, os porquês, e são levados ao arrependimento, eles obedecem depois voluntariamente. Eu tenho um quadro que eu desenvolvi de autoavaliação para as meninas. Resolvi criar isso, eu imaginei que isso ia ajudar e ajudou muito, só que a minha pequena era muito pequena na época. E aí fiz esse negócio e eu tinha a convicção de que eu fiz com 10 coisas ali, bem individualizadas para cada uma, com a ajuda dela no que elas precisavam melhorar, mas era muito, porque uma criança na idade dela dorme e acorda achando que é amanhã, que o que aconteceu de manhã foi ontem. Eles nem têm noção do tempo, se esquecem com facilidade das coisas. Mas ela tinha um temperamento tão difícil que uma vez ela fez alguma coisa, e aí quando passou, eu olhei para ela e falei, ó, depois a gente vai conversar sobre o que aconteceu. E a gente fala que ela rosnava. E ali foi uma escola para mim, né? A minha mais velha era minha professora, mas a minha mais nova era a minha escola, que Deus usou para burilar o meu caráter. E aí aconteceu isso e várias vezes durante o dia, porque era alguma coisa que tinha acontecido pela manhã, e ela lembrava do que eu estava falando. Cada vez que eu falava, filha, vamos conversar. E ela rosnava e eu falava assim, não é a hora de conversar com ela. Mas eu também não vou deixar isso passar em branco. Gente, 2 dias depois eu consegui conversar com essa menina sobre isso. Meu amor, a mamãe vai trancar. Conversa com o papai. E aí, 2 dias depois, eu olhei e falei, não vai adiantar, meu amor, a gente precisa conversar sobre isso, a mamãe tá calma, você precisa entender, você precisa ouvir. Ela tinha por volta, gente, sem brincadeira, de uns 3 anos, se ela tinha 4, era muito. E aí, não tinha 4, certeza que ela não tinha 4, mas elas desenvolveram a linguagem bem cedo, vocês veem que eu não falo pouco. E aí, eu consegui conversar, então, com ela sobre aquilo, a ponto de ela entender o que havia acontecido de errado.
E aí, com muita oração, Deus foi também transformando meu caráter, me fazendo compreender o que eu devia fazer, quais eram os propósitos dele e como eu conseguia me controlar para fazer aquilo. Porque muitas vezes o problema estava em mim. A minha filha, ela era imatura e ela estava sendo educada. Agora eu estava sendo completamente imatura no papel de educadora. Então, não sei se eu estou te ajudando, Larissa, mas assim, precisa haver um momento apropriado para que haja um trabalho do Espírito Santo, para que nós não trabalhemos com os nossos filhos com, às vezes, um espírito maligno neles, porque naquele momento eles vão estar resistentes e eles não vão dar ouvidos ao que a gente está falando. E se a gente só leva eles a obedecerem, mas a não se arrependerem, quando eles não estiverem debaixo dos nossos olhos, eles não vão fazer o que deve ser feito, porque eles não aprenderam os porquês daquilo, eles não vão ter convicção nem base sólida para tomar a decisão certa, e isso é muito sério. Bom, vamos seguir aqui então. Tem um outro trecho aqui, no outro parágrafo, e aí a gente vai trabalhar, acho que só mais 2 pontos aqui, e depois a gente pode abrir para mais conversa também, que fala assim, ó, a penúltima e última frase do parágrafo seguinte é o que nós lemos. Foi a desconfiança da bondade de Deus, a descrença em sua palavra e a rejeição de sua autoridade que fizeram nossos primeiros pais serem transgressores, trazendo a este mundo o conhecimento do mal. Foi isso que abriu a porta para todos os tipos de falsidades e erros. Então, nós vemos novamente aqui 3 pontos. Desconfiança, desconfiaram da bondade de Deus. Aí a descrença na sua palavra, ele disse isso só para a gente não ter acesso a uma coisa boa, ele inventou que era má. E aí a rejeição da autoridade. Esse é o caminho para o pecado. É o caminho que abre a porta para todo o tipo de falsidade e de erro. E esse é o caminho que nós devemos evitar que aconteça com os nossos filhos. Lembrando e já excluindo a questão do livre-arbítrio, já que no coração de Lúcifer surgiu o mal, nós também precisamos entender que muitas vezes nós vamos estar assim como Jó, sabendo que nós fizemos o certo e sem desespero, porque não há nada mais na nossa possibilidade de interferência que nós possamos fazer, e ainda assim pode ser que os nossos filhos escolham o mal. Assim foi também com Adão e Eva, que eles tinham um tentador. Deus não deu nenhuma vazão para que eles pensassem assim. Então, nós precisamos entender esse lado. Mas dentro do que está nas nossas possibilidades, que pode incitar esse tipo de sentimento nos nossos filhos, de desconfiança, descrença e rejeição, então, no final, a rejeição da autoridade, eu gosto muito de falar sobre o perigo da hipocrisia. Depois de tudo que eu já estudei, e entendo, a minha base profunda é o espírito de profecia. Então, eu já estudei muita coisa, filtrando por aqui, mas esse livro de educação eu já estudei e estudo. O que eu enxergo é que os nossos filhos, para que fique de maneira clara que vocês entendam, se eles tivessem um radar, se eles tivessem uma anteninha que nem de formiga, de abelha, sei lá, não sei nem sei se abelha tem antena, mas de formiga, a primeira coisa que esse radar pega é hipocrisia. Como eu falei, a minha irmã, ela é 12 anos mais nova do que eu, e o que aconteceu comigo na minha adolescência aconteceu com a minha irmã, que foi dos meus pais serem pais que os outros pais confiavam, então os amigos sempre iam para nossa casa e os amigos faziam amizade com os nossos pais e às vezes queriam ir para lá para ficar conversando com a minha mãe. Minha mãe era quase uma psicóloga deles, mais do que comigo. E uma coisa que me chamou bastante a atenção quando foi a vez da minha irmã, né, estar nessa idade aí de adolescência e tal, é que amigos dela vinham com muitos problemas. A gente sabia, os pais ligavam para minha mãe pedindo conselho e tal, e o filho dando problemas de diversos sentidos lá, diversas naturezas, diversas circunstâncias. E quando eles iam conversar, eles sempre traziam uma visão de hipocrisia dos pais. É porque o meu pai e a minha mãe na igreja é isso, mas em casa aquilo. E às vezes a gente acha que isso é só para coisas grandes, mas em coisas muito sutis e pequenas, a nossa hipocrisia, ou como nós vimos, o não reconhecimento do nosso pecado lá antes, né? Pode fazer com que os nossos filhos, então, percam a admiração que eles têm por nós. Como eu falei, isso que aconteceu com Adão e Eva, Deus não tinha culpa disso, a não ser a liberdade que ele deu para eles, né? Por eles serem seres morais. Então, Deus não fez nada para que eles fizessem isso, e isso pode acontecer com os nossos filhos também.
infelizmente, mas por outro lado, felizmente, porque Deus nos fez seres morais, né? Então nós temos a liberdade. Mas quando isso vem de nós, o que de nós pode despertar esse tipo de sentimento? Os nossos filhos desconfiarem da nossa bondade, então quando eles percebem alguma parcialidade, algum interesse, quando a gente joga com chantagens, a descrença em nós, então quando eles veem que nós mentimos, quando eles veem que nós falamos uma coisa, mas na verdade vivemos outra, e isso tudo leva para rejeitarem a nossa autoridade. E aí é o momento onde eles procuram outros para admirar e eles começam a se pautar pelas opiniões, pela moralidade, entre aspas, destes outros. Isso é um perigo que eu vejo que nós devemos evitar. Mas aqui, então, uma outra coisa que eu gostaria de falar rapidamente com vocês é sobre a questão do conhecimento do bem e do mal. A minha mãe uma vez falou, e ela mesma quando ela falou, ela se assustou e aí ficou confusa. Para vocês verem como marca, eu já era adulta quando ela fez esse comentário. Mas, porque a gente precisa conhecer o ruim, né? Para a gente se proteger e tal. Isso é um engano de Satanás, né? É um engano muito terrível. Deus, a prova que ele colocou ali era para poder abençoá-los ainda mais e com essa bênção poupá-los de um perigo que eles tinham para todo sempre. Eles escorregaram nessa prova, mas o final do capítulo diz assim, a última frase do antepenúltimo parágrafo. Tudo o que haviam perdido, rendendo-se a Satanás, poderia ser recuperado por meio de Cristo. E aí continua assim. O mesmo nos é sugerido também pela natureza. Apesar de maculada pelo pecado, e aqui, só rapidamente, uma coisa que eu gostaria de ter pontuado, porque tinha um subtítulo aqui também que dizia assim, resultados na natureza. Principalmente quando nós, pais, estamos em pecado, todo o ambiente ao nosso redor é afetado, porque o inimigo ele tem vazão para ter a presença dele ali conosco. Então, quando Adão e Eva pecaram, apesar de Deus ter poupado o jardim do Éden, o resto da natureza que havia sido criada nesse planeta já começou a ser corrompida pelo pecado e foi uma consequência do pecado deles. E muitas coisas, não que as dificuldades da vida não entendam por esse lado, a Bíblia fala contra isso, elas sejam castigos de Deus, não é isso. Muitas vezes nós passamos simplesmente por provas, Deus permite coisas que vão ajudar a formar um caráter mais simétrico em nós, mas também não dá para negar que quando nós estamos em pecado, ou quando nós temos consciência de algum pecado dos nossos filhos e fazemos vista grossa para isso, principalmente filhos maiores, porque nós não sabemos mais, como Davi, que por conta da vergonha do seu pecado, ele se tornou frouxo como pai e não tinha mais coragem de repreender os seus filhos, diferente de Salomão, que vai e escreve o livro de Eclesiastes, confessando seu pecado e tentando recuperar o que fosse possível da má influência que ele tinha dado. Eu acho a comparação entre estes dois extraordinária. Talvez vocês nunca pararam para meditar sobre isso. Eu convido vocês a fazerem isso com o auxílio do Espírito e Profecia. Olhar como nós devemos agir como pais a partir do momento que algum pecado nosso foi conhecido pelos nossos filhos, e isso é uma pedra de tropeço que Satanás pode colocar no nosso caminho. Mas quando nós pecamos, é inegável que todo o nosso redor, toda a nossa família, o nosso lar é afetado por isso. E Satanás, ele pede por o direito de atacar, né, os nossos filhos que estão debaixo da nossa autoridade. Isso é perigosíssimo, mas o mesmo nos é sugerido também pela natureza. Apesar de maculada pelo pecado, ela não fala somente da criação, mas também da redenção. Embora a terra testifique da maldição com sinais evidentes de decadência, é ainda rica e bela nos indícios de um poder que confere vida. As árvores lançam fora suas folhas apenas para se vestirem de folhagem mais verdejante. As flores morrem para brotar com nova beleza. E em cada manifestação do poder criador existe a segurança de que podemos, de novo, ser criados em justiça e santidade. Uma referência a Efésios 4:24. Assim, os próprios elementos e as ações da natureza que tão vividamente nos trazem à mente nossa grande perda, elas trazem à mente a nossa perda, mas elas tornam-se também mensageiros da esperança. Nós, pais, devemos ser assim.
Até onde se estenda o mal é ouvida a voz do nosso Pai, ordenando aos seus filhos que vejam os resultados da maldade e a natureza do pecado, aconselhando-os a esquecer o mal e convidando-os a receber o bem. Então, quando fala que tudo o que haviam perdido, rendendo-se a Satanás, poderia ser recuperado por meio de Cristo, quando a gente olha que na educação, agora nós ocupamos o lugar de Cristo, né? Cristo é o mediador entre nós e o Pai, nós estamos aqui representando Deus para os nossos filhos, e isso é muito sério. Nós precisamos entender que é importantíssimo levarmos os nossos filhos à consciência dos seus próprios pecados e até das suas tendências pecaminosas, como eu falei, para eles aprenderem a evitar o mal. Mas isso precisa vir acompanhado de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de amor. E eu sei que para a nossa natureza pecaminosa é extremamente difícil encontrar o equilíbrio, a palavra equilíbrio também pode ser muito mal interpretada, mas entendam ela aqui no sentido que eu estou dando a entender, entre nós apontarmos o erro, mas por sermos pais, já mostrarmos a nossa disposição cheia de amor de conduzirmos para o acerto. O espírito de profecia corrobora uma ideia que é muito mal vista, porque ela dá vazão para isso, tratada com muita simplicidade, que é a ideia de que nós podemos até nos aproveitar dos erros. Não, os erros não são bons, mas uma vez que eles acontecem, aí entra as experiências da vida. Nós precisamos conseguir sentar e analisar aquilo para enxergar como não cometê-los novamente. É melhor que não aconteçam. Digo-vos isto para que não pequeis. Porém, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Então, assim, uma vez que os nossos filhos erram, se o nosso objetivo é levá-los ao arrependimento, apesar de precisarmos apontar o erro deles e muitas vezes permitirmos ou colocarmos consequência, permitirmos que eles sofram a consequência daquele erro ou colocarmos consequências para que eles aprendam, nós precisamos estar dispostos também a transformar isso em mensagem de esperança. Filho, também já aconteceu isso comigo. Filho, infelizmente, a gente é assim, mas há uma saída em Cristo. Então, nós já, infelizmente, caímos em pecado. Nós já conhecemos o mal, mas uma vez que ele é conhecido, que nós possamos transformar as mesmas coisas que Deus usou para mostrar a degradação do mundo, como a folha que cai, que essa mesma folha possa mostrar a esperança de uma nova vida quando ela brota com uma folhagem linda, brilhante, verde, cheirosa muitas vezes. Eu sei que as folhas nem tanto quanto as flores, mas um belo. Nós devemos ser assim como pais também. É isso que Deus espera de nós. Infelizmente, há pouco tempo eu vi vídeos de muitos populares de educadores aí, né, que estão para lá e para cá. Muitos falam que nós não devemos ser amigos dos nossos filhos. E muitos falam, né, que não entendem, né, religiões que não entendem que o Deus que se comunicava com o ser humano no Antigo Testamento era Cristo. Eles falam que Cristo não é nosso exemplo de paternidade. Nosso exemplo de paternidade é Deus o Pai. E aí ele faz referência a como Cristo se manifestava enquanto Deus no Antigo Testamento. E a gente sabe que isso daí é um equívoco. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, principalmente na longanimidade. E o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos leva ao arrependimento. Não haverá arrependimento após o fim do fechamento da porta-graça, da retirada do Espírito Santo dos ímpios, porque por mais que quaisquer coisas surjam que causem medo ou coisa do tipo, nada, nem as circunstâncias e as provas vão levar ninguém ao arrependimento, porque isso é um dom de Deus. Então, Deus nos convida a trabalhar com Ele como agentes ativos para conduzir os nossos filhos ao arrependimento. Então, nós precisamos estar imbuídos do Espírito Santo para fazer isso, porque é uma obra dele. Mas que nós nos lembremos desse verdadeiro objetivo e que nós possamos ser não só aqueles que mostram aos nossos filhos, que sejamos os que mostram aos nossos filhos
os seus erros, os seus defeitos, que mostram onde eles estão errados, mas que nós sejamos também aqueles que levam esperança, que com muito amor estão à disposição de ajudá-los para que eles sejam conduzidos para o caminho correto. Não sei se nós terminamos com uma oração, se alguém quer falar mais alguma coisa. Excelente. Muito obrigada, viu, Mayara? É bem profundo, né, esse capítulo. Eu acho que a gente tem muitas lições extraídas, obrigada pelos exemplos que você trouxe, né? Práticos, inclusive. E nós gostaríamos de agradecer, né? Quero ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário aqui no chat. Karen, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Inclusive, deixa eu só falar uma coisa. Caso alguém queira alguns textos que corroborem as ideias que eu coloquei aqui, eu detesto falar sem muitos textos corroborando as minhas ideias para que não pareça alguma coisa que eu estou falando de mim mesma. Mas eu fiz, entre aspas, uma compilação, né? Juntei muitos textos quando trabalhei em algumas vezes esses assuntos. Então, estão à disposição também, caso alguém queira. Excelente. Mayara, antes de, se for o caso de não ter nenhuma pergunta, nenhum comentário, mas só queria que você comentasse, assim, um pouquinho, rapidamente. Aqui diz que Adão e Eva, que ocorre com a desobediência, né, que levou a uma confusão, né, na mente deles, porque agora o mal estava misturado com o bem. É, como que você poderia, assim, ajudar, né, de maneira prática, trazendo, assim, algum exemplo prático, para que a gente possa lidar com os filhos na seguinte situação? Aqui diz que Adão e Eva tinham escolhido o conhecimento do mal. Então, a gente dá ali. Você falou muito sobre essa questão de a gente querer a obediência e nem sempre ensinar, né? É conversar a respeito antes. Então, aqui eles foram informados, né? Eles tinham, assim, a ciência do que ocorreria. E aí, para que eles, então, recuperassem aquilo que eles haviam perdido, eles deveriam fazer sob condições desfavoráveis. Por quê? Porque a causa e o efeito, né? Como que a gente poderia trabalhar isso com os filhos de maneira prática? Se você puder dar algum exemplo, né? Nós temos mães que estão começando aí nessa, nessa, nesse mundo, né, da verdadeira educação, e você falou de um pilar, experiências da vida. Você poderia dar um exemplo prático para nós? Tá, um exemplo onde os filhos já desobedeceram, né? Então, Isso. quando tudo depende muito da idade que os nossos filhos têm, mas a gente consegue ampliar um exemplo para outras circunstâncias. Então, quando eu falei lá sobre a questão da bênção, né, eles foram colocados sob prova para que Deus pudesse derramar uma plenitude. Então, ele tinha um máximo de bênçãos para derramar sobre eles, que não havia sido derramado, só seria derramado após aquilo. Então, o que eu penso e costumo fazer, e já li muito e entendo que é o correto, mas podem me corrigir também e falar junto, é que nós precisamos realmente trazer o máximo de coisa de razão. E razão, eu não estou dizendo necessariamente explicação. Eu tô dizendo compreensão das coisas para os nossos filhos. Olha só, eu vou tentar ser breve, mas é que eu não quero ser rasa para falar e não fazer sentido. Por exemplo, as minhas filhas são crianças completamente normais. Não vejo nada são um pouco mais, não, nada. Bem comuns, crianças comuns. Porém, a minha filha mais velha, quando ela tinha um mês, e eu falo isso porque eu tenho um vídeo disso. Ela tinha um mesinho de vida, a gente foi para algum retorno no hospital onde ela nasceu. Eu não lembro se era a oftalmo que não estava disponível no dia lá do nascimento, não sei. E a gente foi lá fazer algum exame. Quando a gente voltou, meu marido parou num posto de gasolina para abastecer. E ele desceu para fazer alguma coisa. E eu ficava conversando. Eu pensava assim, eu não sei que dia que ela vai começar a entender. Então eu já vou conversar. O dia que ela entender, eu já vou saber, né? Eu não vou precisar de outros sinais. E aí eu falando com ela, eu fiquei chocada. Porque quando eu parei de falar por algum tempo, me distraí com alguma coisa, ela começou a balbuciar. Assim, uma coisa bem mesmo. Porque ela tinha um mês. Eu fui, não sei o que, aquela coisa, mãe de primeira viagem. E aí falei, e parei e fiquei olhando para ela. Por alguns minutos, gente. E eu tenho essa gravação, aí eu parava, aí quando eu ficava quieta por 2, 3 segundos, aí ela começava. E ficava assim para mim.
E eu falava, gente, então assim, eu sempre tive muito clara a ideia de que os nossos filhos, eles raciocinam. Eu lembro do dia que eu peguei as minhas meninas muito novinhas, elas não engatinhavam, mas rolavam na cama, eu fiz isso com a mais velha e fiz com a mais nova. Quando eu comecei a perceber que, assim, às vezes eu tava com elas na cama, eu falava assim, a mamãe vai ao banheiro e já volta. E aí já começava o chororô. E um dia eu percebi que eu tava ainda terminando de fazer alguma coisa, quando eu falei, a mamãe vai ao banheiro e já volta. E ela começou a chorar sem eu dar nenhum sinal de que eu ia ao banheiro. Eu falei, gente, menina, ela entendeu que eu vou me ausentar. Então, isso é muito complicado, muito, Cris. Uma vez eu conversei com uma fono sobre isso, mas é assim, eu vejo, principalmente na nossa geração, uma tendência aos pais subestimarem a capacidade de compreensão das crianças. E por que eu estou falando do desenvolvimento da fala da minha filha? Que também, ela com 5 meses, ela já falava palavras que eram bem compreensíveis, umas 3 ou 4, mas falava. Às vésperas de fazer 6 meses. E eu também tenho vídeo disso. Mas não é porque ela falou cedo e andou tarde. Andou com 1 ano e 1 mês. A questão é que os nossos filhos, muitas vezes eu vejo pais, ai, não entende, não entende, gente. Não é porque a criança não consegue falar que ela não entende o que ela ouve. Uma vez eu vi uma reportagem sobre uma criança que os pais haviam sofrido um acidente, o pai estava tetraplégico e a mãe havia morrido. E aí a criança foi para terapia e descobriram que os problemas que a criança estava tendo é porque ela achava que o pai ia morrer. Só que o pai estava, entre aspas, bem de saúde. O problema dele era a tetraplegia dele, né? Então, o que aconteceu foi que eles olharam para aquela criança e não explicaram o que estava acontecendo. É claro que a gente não precisa dizer tudo com todas as letras, dependendo da idade que os nossos filhos tenham. Mas, gente, o exercício do diálogo, quando a Bíblia fala assim, ao deitar, ao levantar, você senta, você sai, você entra, você está fazendo, ali você está ensinando. Então, eu entendo também que tem pais que têm muita dificuldade de dialogar, que falam pouco, nem gostam de falar. Mas é aí que Deus também vai trabalhando nos nossos, entre aspas, defeitos de caráter. Não estou dizendo que falar pouco é um defeito de caráter, porque falar muito também é. Mas, assim, nós precisamos fazer o necessário que Deus nos pede. Então, quando um filho desobedece, depende de muitos fatores como nós vamos agir. Esse filho aceita que você fale com ele imediatamente? Ou, como a Ellen White fala, ela levava eles à noite a se ajoelhar e conversava, e aí eles começavam a chorar e pediam perdão antes mesmo dela tocar no assunto, e ela via que era sincero aquilo. Mas ela fazia isso porque ela se conhecia, ela conhecia uma fraqueza dela, uma fraqueza de um dos filhos, né? Porque a minha mais velha, eu posso falar imediatamente, eu podia falar na frente de quem fosse, por mais contradita que ela ficasse, ficava com raiva de mim depois, ela me obedecia, ela dava ouvidos, ela prestava atenção, enquanto a mais nova, ela ficava furiosa, ela parecia um animal. Era um negócio terrível. Então, eu tinha que ter um momento posterior. Então, eu acho que o foco é a gente conseguir levá-los ao arrependimento, mas ensinando, obviamente, a obediência. Levar ao arrependimento é entender que houve um erro em desobedecer. Então, se você levou um arrependimento sincero, da próxima vez precisa haver obediência. E aí, o que acontece? Numa conversa o mais respeitosa possível, e eu sei que tem gente que é muito contra isso, mas olha, eu parece que eu fico ouvindo as devolutivas que as pessoas podem fazer. Vocês me desculpem, mas quando nós olhamos para Deus como nosso educador, a Bíblia é cheia de profecias condicionais. Antes dele trazer um juízo, ele dizia a consequência. Então, Deus ele não ficava pedindo coisas para as pessoas sem explicar os porquês e sem explicar o problema que aquilo traria para aquelas pessoas, caso eles não ouvissem o conselho dele. Ele é extremamente longânimo. Eu não entendo por que tem gente que teima que os pais não devem ser assim. E, gente, eu estou falando de uma mãe que acabou de falar para vocês, que virou para trás na frente da família inteira, dentro do carro, e já falou assim: ó, se você não sei o quê. Eu tenho essa tendência de ser assim mais dura. Então, não estou falando que a gente precisa ser. Jamais a vista grossa, jamais o passar por cima, jamais o deixar sem falar. Mas nós precisamos entender que é muito característico de Deus. É muito característico de Deus ele olhar para a gente e falar assim: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, aquilo. Ou eu vou permitir aquilo, porque é aquilo que talvez vai te ensinar. Vai te fazer entender o porquê que eu estava te falando para fazer desse jeito. Então, nós devemos fazer isso sim com os nossos filhos. Colocar consequências,
muitas vezes permitir que eles sofram algumas consequências. Então, uma criança muito pequena, às vezes você acabou de ligar o forno, você já sabe que ela entende a sua ordem, e aí vocês expandam isso para os maiores, tá? Você fala para a criança não colocar a mão e ela vai pôr. Você sabe que não está quente o suficiente para queimar a mão da criança? Poxa, deixa a criança pôr a mão ali. Ah, mas vai deixar pecar? Gente, não é isso. É que nisso você ensina o porquê de te obedecer. Entendeu? Ah, mas eu já estou deixando meu filho pecar. Mas que adianta você ficar segurando ele se esgoelando? Deus vê o coração de uma maneira que o homem não vê. Essa obediência que você segurou a mão dele, vamos supor, né, que a gente... Aqui é uma suposição toda. Que isso aí fosse um pecado, então, vai lá. Não adiantou nada você forçar a obediência, porque para Deus aquilo não é aceitável. Então, você deixar ele pôr a mão ali, no morninho, para tomar um sustinho, às vezes é proveitoso. Então, nós precisamos tanto entender essa questão do diálogo e do levar ao arrependimento, mas também a questão das consequências de preferência, explicando previamente. Quando nós solicitamos, já falarmos o porquê que aquilo ali vai dar um problema, se não sei o que lá, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo que não tem como negar, que é uma característica de Deus e que ele trabalha assim na nossa educação. Eu vi que tem uma mensagem aí, né? Não sei se a gente ainda tem tempo, mas Oi, Maiara, tudo bem? Então, a Luzana pediu para que falou que ela quer sim seu compilado que você comentou. E a Renata tem uma dúvida que eu vou ler, tá bom? tá. Você, Maiara, comentou durante a aula sobre um quadro que fez para suas filhas. Era algo para trabalhar as dificuldades de caráter? Tem alguma dica sobre como trabalhar isso? Amei sua exposição, me identifiquei demais com você e tenho orado querendo aprender mais sobre autocontrole e domínio próprio. Esse encontro foi uma resposta às minhas orações. Amém. Deus seja louvado. Olha só, esse quadro, inclusive eu deixo ele lá para que se alguém quiser comprar, eu não faço ele mais à mão porque dá muito trabalho. Mas eu posso fazer, se eu não me engano, eu coloquei lá, acho que é R$ 35 para fazer o arquivo digital dele, e eu explico como que você pode fazer aí, mas você pode fazer um do seu jeito também, não precisa ser o meu. Mas para a gente foi muito proveitoso e eu dei de presente para algumas famílias que gostaram muito. Era o seguinte, era para trabalhar defeitos de caráter, traços de caráter, sim. Eu vou só explicar rapidamente para vocês. Eu fiz um quadro de autoavaliação, então não haviam recompensas e não era eu que colocava ali. Eu fiz um quadro numa manta autocolante de imã, tá? Imprimi, era um trabalhão, mas enfim. Eu escolhi algumas coisas junto com as minhas filhas, eu escolhi o que elas precisavam melhorar. Por exemplo, falar com educação. Então, eu colocava o que elas tinham que fazer, né? Falar com educação. Ter... como tinha um que era alguma coisa sobre a comida. Colocar somente o quanto vai comer. Né? Comer com... Não lembro com o que eu... Tipo, com a educação também que fosse, porque uma delas tinha mania de comer com a boca aberta. Mas, dentre isso, eu colocava outras coisas também. Então, falar com amor, porque uma, às vezes, era muito ríspida, sempre obedecer. Então, com a ajuda delas, nós desenvolvemos essas metas. Aí, isso, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, tem lá. Bem fácil para ver esse quadro. Aí, eu fiz umas tags com essa meta, né, delas, e com um desenho, uma figura, uma imagem bem simples, mas que identificasse, porque elas não estavam alfabetizadas ainda na época. E aí, eu coloquei os dias da semana. Eu coloquei de domingo a sexta, né? Aqui as 10 metas, aqui de domingo a sexta, e aí eu fiz 5 níveis de carinhas, e eu expliquei para elas, a mais velha em 2, 3 dias pegou, porque ela já tinha uns 5 aninhos, a mais nova tinha uns 3 na época, ela demorou um pouquinho mais, mas o que eu fazia? Eu falava para que elas, no fim do dia, se autoavaliassem. Então, eu comecei a ensinar elas a terem um senso autocrítico, porque eu não queria que fosse sempre eu queria que elas conseguissem se enxergar de uma maneira sincera, tanto no que elas tinham de bom quanto no que elas tinham de ruim. E eu comecei a perceber a tendência, quando a gente fala de temperamentos, né? Eu acho bem legal, além de não achar que é um mandatário em nada, mas a minha mais velha é bem sanguínea, a minha mais nova, ela tem uma tendência melancólica, colérica. Então, a minha mais velha, ela fazia uma coisinha mais ou menos, ela colocava melhor carinha.
A minha mais nova, ela podia ter dado o máximo dela, ter feito, assim, ter tido uma resiliência, que era uma coisa que ela não tinha, extraordinária, ela colocava uma carinha média. Eu via que ela tinha um olhar mais pejorativo sobre as coisas, né? Então, isso também me fez conhecer bastante as minhas filhas. Daí, no sábado, aí eu tenho também, nesse quadro, eu coloco. Tem uma série, não sei se 7 ou 8 versos bíblicos, que eu trocava por semana para elas decorarem. E aí, no sábado, tinha uma carinha grande, que eu fazia uma média, sempre tendendo para melhor, para dar uma motivada nelas, né? Eu olhava ali as carinhas que mais elas tinham colocado durante a semana e era uma carinha grande, que era um espaço maior do sábado, e eu colocava ali. Aí a semana recomeçava, a gente tirava todas aquelas carinhas, e por muito tempo nós fizemos isso, refizemos as metas, porque muitas coisas elas conseguiram vencer, né? Elas já, aquilo ali já se tornou um hábito. E depois eu fiz também, aí isso eu nunca divulguei, mas eu fiz um negócio que era um quadro do fruto do Espírito com as 9 virtudes, então aí era para todo mundo, para mim, para o meu esposo, para elas duas, para no fim do dia a gente ver se a gente conseguiu, né, ter amor, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a gente ia lá, era um gomo de mexerica para cada virtude lá. Então, isso para mim me ajudou muito, 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 porque eu consegui fazer com que as minhas filhas tivessem uma visão cristã sobre elas mesmas. Como elas olhassem em tudo que elas faziam na vida, elas conseguissem se autocriticar, e eu ensinava a elas, Jesus faria isso? Né? O que Jesus faria no meu lugar? Então, eu sempre fui ensinando desse jeitinho, para que elas pudessem ter essa visão em todas as coisas, a visão de sempre querer melhorar. Então, foi assim. Eu não sei se a pergunta era só isso ou se tinha mais alguma coisa, porque o finzinho eu não lembro. Eu não. Mas Ela acho que é. só agradeceu, né? Isso, Ela tem disse alguma que estava dica? aprendendo com você, Ah, de isso. controle, domínio próprio, e o encontro e a resposta às orações. Eu posso depois compartilhar o Seu Cris? compilado? Não, o também, mas tem um texto que ele foi uma virada de chave, digamos assim, para mim, do Espírito de Profecia, quando eu li, que falava que Satanás ele pode aviltar, mas ele não pode nos fazer pecar, né? Quando eu li esse texto, eu estava num momento de angústia muito grande por conta dos meus descontroles. E eu achava que, por conta da minha TPM, algumas tendências familiares, eu não conseguia realmente fazer a escolha certa na hora em que eu ficava virada. E eu descobri que sim, eu conseguia, e eu tinha que fazer uma escolha racional naquele momento. E eu lembro a primeira vez que eu experimentei isso, que eu ia dar um grito e o Espírito Santo falou assim: se acalma. E todas as vezes que eu forçava a me acalmar sozinha, parecia que tinha um nó na minha garganta, que meu peito ia explodir, que eu ia morrer. Então, eu sou do tipo expansiva, né? Preciso pôr para fora. E naquele dia eu experimentei paz, pela primeira vez. Então, foi fruto de muita oração, de muito chorar ajoelhada, confessando para Deus a minha dificuldade e tentando. Eu falava assim: eu dou vazão e orava em voz alta para que o Senhor faça em mim, mas tem coisas que Deus quer que nós façamos, porque diz respeito à nossa liberdade de escolha. Então, não é fácil, mas com Deus se nós insistirmos e persistirmos, assim como nos nossos filhos. Muitas coisas são difíceis, mas quando nós colocamos, por exemplo, uma consequência, e eu já vou falar uma coisa para vocês, para a gente encerrar, eu imagino. Quando você decidir colocar uma consequência, falar para o seu filho sobre alguma coisa que você vai fazer por conta de tal coisa, ou tal padrão, né, errado de comportamento dele, ore e se prepare para que você consiga fazer. No momento, não é na hora que você está de TPM, não é na hora que você está sobrecarregada no trabalho, sei lá. Se prepare, escolha a hora certa para que quando você começar, você possa persistir naquilo. Para que você não fraqueje, para que você não dê passos atrás, para que não seja você a ceder, mas sim o seu filho. Esse é o adestramento, né? Aquela coisa repetitiva todo dia, manter ali a sua palavra. Então, eu acho que isso é muito importante, tanto na nossa santificação, nós insistirmos com Deus, porque há caminhos que parecem certo ao homem, mas no fim são caminhos de morte. Então a gente tem um coração mais enganoso do que todas as coisas do mundo. Aí às vezes acha que o caminho é tal coisa, ora por aquilo e não vê a libertação, e aí a gente tem que falar, Senhor, eu estou equivocada nisso aqui, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, até que Deus, ele vem e nos mostra verdadeiramente, né? Como vencer é por meio de Cristo, mas no meu caso ele me mostrou que eu precisava ativamente tomar uma decisão nessas horas, que era muito difícil para mim, era a minha pedra de tropeço. Mas o Senhor pode nos dar a vitória, pode nos ajudar a também conduzirmos os nossos filhos nas pequenas vitórias que eles precisam ter ao longo da vida. Amém. Muito bom, né, gente? A gente tem que liberar a Maiara. As crianças ali já estavam, né? É O Henrique mãe, já
Mas, graças, eu já estava silêncio absoluto aqui. Graças a Deus. É bem assim, né? Na Mas eu verdade, elas queria não agradecer. dormem sozinhas. Então, Mayara, eu sei que você tem muitas experiências, né? E as meninas estão até falando aqui, né, Karen? Olha, compartilhe conosco suas experiências, querem saber mais e mais e mais. Com certeza mas isso ajuda são cada muito, né? dia novas experiências, gente. Não. Judiando. Mas olha, depois me passa direitinho o seu Instagram para a gente poder compartilhar, tá Deixa eu ver. bom? Quer compartilhar no grupo, o pessoal poder achar você, Tá. acompanhar, seguir. É aquilo que eu falei mesmo, é Maiara. Aí tem um underline, um pontinho, outro underline, Meirelles. Mas depois eu mando o Aí, link, fica fácil para todo mundo. underline, pontinho, underline, Meirelles. Isso, Vê aí se eu fiz certo. isso. É isso mesmo. Então, pronto. Ó, tem gente falando que já te segue, agradecendo pelo Eu já sigo. despertar, né? Pode falar, amiga. Eu também já sigo ela. Ai, que bom. Gente, me deem sugestões para gravar. É tão difícil a gente falar sobre isso, porque eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu não sou uma mãe exemplar, nem minhas filhas são exemplares, mas a gente busca melhorar. E em tudo, assim, a pessoa é fitness lá no Instagram, ela mostra ela se exercitando. Agora, eu vou falar o quê para as pessoas? Olha aqui, minhas filhas, que bonitinhas me obedecendo. Olha como eu. É tão difícil, é tão difícil. E eu tenho procurado fazer um trabalho mais ativo, porque eu vejo que tem impactado muitas pessoas que não são da nossa fé, mas eu tenho muita dificuldade para criar conteúdo. Se vocês quiserem me ajudar com sugestões, eu fico muitíssimo agradecida, viu? Com certeza. Acho excelente, né? Todo mundo gostou demais. Continuem seguindo, ajudando, participando, apoiando. Aqui, ó, ela tem um curso maravilhoso. Tem mesmo, amiga. Você comentou, né, do curso aí no início. Ela tá no meu curso, no meu programa. Aí, muito bom. Conhecimento de causa, né? É, Mas aí lá no Instagram você tem mais informações a respeito, né, Mayara? Sobre o tenho. curso. Como eu comecei isso agora, eu não tô com ele aberto direto. Pretendo deixar aberto Tá, direto, mas assim, gente, sou só eu. Aí eu tenho que aprender a fazer site, aí eu tenho que aprender a configurar. Misericórdia. muita coisa. Mas logo ele vai abrir de novo. Quem sabe aí em breve, agora esse mês de novembro. Mas é muito interessante porque eu demorei muitos anos pensando e quebrando a cabeça e fiz uma coisa que no começo é bem pesada, mas é um desenvolvimento de um despertar para um raciocínio por um ângulo diferente. Eu sei que muitos de nós já temos isso, mas os pais cristãos, no geral, é, precisam começar a olhar por um prisma diferente, né? A coisa para que faça sentido, então, quando a gente chega na parte prática. Isso é uma coisa que eu senti a falta, que eu posso trazer, sim, exemplos práticos, né? A gente sabe, precisamos não gritar. Como não gritar? Como não gritar O quando que os que você filhos estão faz? gritando? Conta até 10. É, Mas é muito importante mesmo. A prática nos ajuda e as experiências que nós vemos em outras pessoas também nos ajudam, né? A escolher melhores caminhos. Eu ela, eu queria acho, mais fala uma vez. que as outras mães estão fazendo e ver o que cabe em você e experimente. Quer dizer, não é só porque você viu que aquilo cabe na sua religião que vai dar certo com você. Às vezes Mas ela fala, né, pra gente observar. É aquela coisa, Sim, de todas as coisas, retém o que é bom o que é e bom. aproveita aí de onde puder, porque não é fácil a jornada materna. É verdade. Até porque a experiência Mas é algo pessoal, né? é, A gente pode observar e pegar algumas coisas, mas temos que adaptar à nossa realidade. Mas eu creio que, assim, foi algo bem esclarecedor. Obrigada mais uma vez, Mayara. Foi imagina, muito legal. O um livro prazer. é Amo falar sobre isso. Dá para voltar, né? Falei para a Dá. Silvia também da outra vez. Falei, dá para voltar, dá para a gente trazer essas mães e mulheres que têm aí estudado, se debruçado, vivido, né? Essas experiências com a verdadeira educação, buscado e está compartilhando com a gente. Então, eu quero agradecer. Lembrar que no mês que vem nós temos mais uma live. A gente vai estar com a Karina, a Carnassale, né? A Deana, né? E vai fazer com a gente também. Então, nos encontraremos novamente, né, no mês que vem, aí no final do mês, tá bom? E eu queria pedir então, Mai, por favor, faz uma oração para nós, para que a gente possa encerrar. Faço sim. Vamos orar. Querido e bom Deus, bendito e louvado seja o teu nome, pelas tuas misericórdias e por como o Senhor nos fez capazes de te escolher e porque o Senhor teve misericórdia de nós ainda quando nós escolhemos conhecer o mal. Obrigada porque, apesar de vermos a consequência dos nossos pecados,
O Senhor foi tão sábio em mostrar na natureza mesmo uma esperança, a renovar isso em nós a cada dia, para que nós tenhamos um propósito de vida, voltarmos para aquele plano original que o Senhor teve para nós. Bendito e louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus não só criador, mas recriador, que está tendo e terá definitivamente na nossa glorificação a capacidade de nos transformar, sendo nós, ainda nós mesmos, naquilo que o Senhor sempre desejou que nós fôssemos. Nós não conseguimos compreender os teus mistérios, mas nós louvamos o teu nome porque nós tivemos o privilégio de te conhecer. Ajuda-nos a te tornar conhecido aos nossos filhos também, Senhor. Ajuda-nos a te representar bem. Tem misericórdia de nós, mostra para nós os nossos defeitos, faz-nos enxergar os pequenos defeitos dos nossos filhos, que, se negligenciados, podem levar a coisas tão terríveis, porque só tendem a crescer, Senhor. Mas tem misericórdia, ajuda-nos, ensina-nos, porque sabemos que o Senhor é cooperador nosso nessa obra de educação. E bendito e louvado seja o teu nome por isso. Obrigada porque o Senhor se interessa por cada uma de nós, por cada um dos nossos filhos. E obrigada porque o Senhor nos deu este papel que os anjos mesmos gostariam de fazer, de educar filhos teus para um dia estarem contigo na eternidade. Bendito e louvado seja o teu nome, porque apesar de não compreendermos isso, o Senhor nos envolveu no plano da redenção, e isso serve inclusive para a manutenção da nossa própria salvação, porque nós refletimos o teu caráter no interesse da salvação de outros. Eu não tenho como agradecer, Senhor, a tua sabedoria, a tua revelação de quem tu és para nós. Muito obrigada por tamanha misericórdia. Continua conosco, imbui-nos cada dia do teu Santo Espírito. Constrange-nos, mostra-nos os nossos pecados. Leva-nos ao caminho da santificação. Leva-nos cada vez para mais perto de ti. E que no nosso lar e em todos os lugares nós possamos ser reflexo teu. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua família. Continue te Amém. dando sabedoria e te guiando para ajudar outras famílias também, viu? Que você continue sendo bênção na vida de tantos. Obrigada, Obrigada. viu, Mai? Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe vocês também. Beijo também, meninas. Boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus. Foi gravado, tá? Depois a gente compartilha o link. Tá. Tchau, tchau.